Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de física. Gente, hoje vamos continuar o assunto das últimas aulas, certo? Lembra aí que na última aula nós vimos movimento uniforme, tá? Continuando, nós vamos ver hoje movimento uniformemente variado. Vocês estão vendo aí na tela, certo? Lembra, gente, que o movimento uniforme é aquele movimento que o móvel, né? O corpo ele vai percorrer espaços iguais em intervalo de tempos iguais. Lembra? Isso significa que a velocidade ela vai ser constante, tá? A velocidade não muda. Isso significa que não tem aceleração nesse tipo de movimento. Já no movimento uniformemente variado, vai haver aceleração. Vocês vão entender um pouquinho hoje, tá? Vamos lá. Lembra também que no movimento uniforme nós temos a função horária do movimento uniforme, né? Que é a função que determina o movimento de um corpo, né, no movimento uniforme, que geralmente trabalha com espaço, que é S é igual a S0 mais VT, né? Espaço final vai ser igual a espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo, certo? Continuando aí, vamos lá. Movimento uniformemente variado trata-se de um movimento no qual a mudança de velocidade, chamada de aceleração, ocorre a uma taxa constante. O movimento uniformemente variado é um caso particular do movimento variado. Neste, a velocidade apenas varia, enquanto naquele a velocidade varia de maneira constante. Isto é, sua magnitude sofre acréscimos ou reduções iguais a cada segundo. Então, como a gente viu aqui no comecinho, movimento uniformemente variado, como eu já falei, é aquele movimento que vai haver uma aceleração, gente. E essa aceleração é constante. Isso significa que a velocidade do móvel vai aumentar com o passar do tempo. No movimento uniforme, o espaço era o mesmo percorrido no mesmo intervalo de tempo. O espaço sempre era o mesmo. Então, nos 10 primeiros segundos andou 50 metros, os próximos 10 segundos vai andar mais 50 metros, os próximos 10 segundos vai andar mais 50 metros, e assim consecutivamente. No movimento uniformemente variado, a velocidade está aumentando, vai aumentar. Tá? Então, se nos primeiros 2 segundos a velocidade aumentou de 0 para 10 metros por segundo, nos próximos segundos aumentou de 10 para 20, dos próximos segundos aumentou de 20 para 30 e assim por diante, olha que a velocidade está aumentando constantemente. Isso significa que a aceleração é constante, tá? A aceleração sempre é a mesma, logo a velocidade vai aumentar de forma constante. Essa imagem mostra isso, tá, gente? Olha só. Eu tenho aqui um móvel, que é um carro. Ele começa aqui com a velocidade zero, ou seja, ele está parado no tempo de 0 segundos. Aí, depois de 1 segundo, ele aumenta a sua velocidade para 5 metros por segundo. Tá? Então, em 1 segundo, aumentou 5 metros por segundo. Em 2 segundos, aumentou de 5 para 10, ou seja, aumentou mais 5 metros por segundo. Então, foi para 10 metros por segundo a sua velocidade. Em mais 1 segundo, aumentou mais 5 metros por segundo. Ou seja, a cada segundo que está passando, esse móvel ele está aumentando a sua velocidade em 5 metros por segundo. Então, a velocidade está aumentando constantemente em intervalo de tempos iguais, né? A cada 1 segundo. Se eu tenho esse tipo de movimento, é um movimento uniformemente variado. Então, a aceleração ali é constante, é a mesma, tá? Para todo movimento, a aceleração é a mesma. É isso, tá joia? Quando algo móvel desenvolve um movimento uniformemente variado, a sua velocidade aumentará ou diminuirá de forma constante a cada segundo. Quando essa velocidade aumenta, dizemos que o seu movimento é acelerado. Quando diminui, dizemos que seu movimento é retardado. Nesse exemplo aqui, ó, olha que a velocidade está aumentando com o passar do tempo. Isso significa que é um movimento acelerado. Se a velocidade estivesse diminuindo com o passar do tempo, nós teríamos uma velocidade retardada, tá? Lembrar que no movimento uniforme, quando a gente tem uma velocidade positiva, nós temos um movimento progressivo. Significa que ele está indo no sentido da direita, né? Se eu tenho uma velocidade negativa no movimento uniforme,
Então, significa que eu tenho um movimento retrógrado, tá? Nesse sentido, no movimento uniformemente variado, quando tem um aumento de velocidade, nós dizemos que ele está no movimento acelerado. E quando há uma redução da velocidade com o passar do tempo, nós temos um movimento retardado, certo? O movimento uniformemente variado pode ser descrito por meio de funções horárias, similares àquelas usadas para o movimento uniforme, sendo mais gerais. Mas vamos estudar as diferentes funções horárias do movimento uniformemente variado. A primeira função horária que a gente vai ver aqui, gente, é a função horária da velocidade, que é essa daqui, ó. V, né, no caso aqui VF, que é a velocidade final, é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Se vocês lembrar bem da função horária do movimento uniforme, é bem parecida as duas, tá? Muito parecido. Olha que no lugar do S aqui, ó, do S final, lá no movimento uniforme, aqui eu tenho velocidade, V, velocidade final, que vai ser igual a S0, lembra lá, tá? Espaço inicial. Olha que aqui eu tenho velocidade inicial mais velocidade vezes o tempo. Diferencia daqui que aqui é aceleração vezes o tempo. Então, a função horária do espaço para o movimento uniforme é bem parecida com a função horária da velocidade para o movimento uniformemente variado. Olha que é muito parecida, tá, gente? Só substitui no lugar do S é velocidade, no lugar de espaço, e no lugar de velocidade é aceleração. Então é bem parecida. Dá para pegar aí muito bem, tá? Tranquilamente. Certo? Lembra que esse VF é velocidade final, esse V0 é velocidade inicial, o A é aceleração e o T é o tempo. Certo? Beleza. Além da função horária da velocidade, o movimento uniformemente variado utiliza funções horárias de posição. Estas são funções de segundo grau, uma vez que o deslocamento de um móvel em movimento uniformemente variado é proporcional ao intervalo de tempo elevado ao quadrado. Confira agora as equações da posição e do deslocamento para o movimento uniformemente variado. Vamos lá. Olha que aqui eu tenho a função horária do espaço para o movimento uniformemente variado, gente, que é essa daqui, ó. É o que a gente vai utilizar, certo? Espaço final é igual a espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, tá? Mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido para 2. Olha que ela é um pouco chatinha, tá? É um pouco chatinha. Eu posso escrever dessa forma aqui, essa primeira que eu falei, pode ser escrita dessa forma aqui, ó, tá? Variação do espaço é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido para 2. Certo? Pode ser escrito dessa forma também. Mas o que a gente vai mais utilizar é isso daqui, ó. Então, vamos tentar relacionar, tá? Olha aqui, essa expressão aqui é bem parecida com a do movimento uniforme também. Lembra que no movimento uniforme nós temos S é igual a S0 mais VT, não é? Olha que o começo, o início é a mesma coisa, tá? Ó, espaço final, tá aqui o S, é igual a espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Só que observa aqui que a velocidade inicial, tá? Que fica lá, ó, ao invés de velocidade inicial. Porque no movimento uniformemente variado, já que a velocidade ela varia com o passar do tempo, então eu vou ter uma velocidade inicial e vou ter uma velocidade final. No movimento uniforme, não. No movimento uniforme, a velocidade é a mesma, né? É constante, por isso que só tem uma velocidade. Aqui não, aqui vai ter variação de velocidade. Então, eu tenho velocidade final e tenho velocidade inicial. E aqui a gente utiliza aqui a inicial, tá? Então, beleza. Olha que no começo vai ficar a mesma coisa. Só que vai ter um acréscimo, né? Vai ficar mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido para 2. Então, isso aqui vocês vão ter que colocar na cabeça, ó.
Aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido para 2. Isso aqui vai entrar na nossa cabeça, tá? Beleza. Vamos lá. Tais equações assemelham-se às funções de segundo grau do tipo ax² mais bx mais c igual a zero. Nessas funções horárias de posição e deslocamento, o coeficiente a equivale a elevado a sobre 2, desculpa, a sobre 2. Aceleração dividido por 2, que multiplica o termo t ao quadrado, enquanto a velocidade inicial representa o coeficiente b. Desculpa, gente, que eu tô com o nariz meio mal, tá? Certo. Realmente, gente, se a gente analisar direitinho essa expressão aqui, isso é uma equação do segundo grau. E se a gente perceber, é uma equação do segundo grau completa, tá? Olha aqui, nós temos na equação do segundo grau os coeficientes A, B e C, né? Lembra que a equação do segundo grau é escrita dessa forma aqui, ó, na forma geral. Ax² mais bx mais c igual a zero. Lembra que a variável aqui é o x, né? A variável, ou seja, a letra que a gente não conhece. Tem ali o x ao quadrado e tem o x. Se a gente comparar com essa função horária do deslocamento, né, do espaço aqui, o x² representa o t² lá, ó, o t², certo? E o tzinho aqui, t elevado a 1. Então, se a gente analisar aqui, ó, o x² é o t², então o coeficiente A da equação do segundo grau é a mesma coisa aqui nessa expressão, aceleração dividida por 2. Isso aqui seria o coeficiente A. O B, né, que é o número que fica junto do x, nesse caso aqui seria a velocidade inicial, ó, velocidade inicial vezes t, b vezes x, certo? Então, fazendo uma analogia, relacionando aqui a equação do segundo grau e essa expressão aqui da função horária do movimento uniformemente variado, é uma equação do segundo grau, tá, gente? Isso pode nos ajudar a resolver questões. Beleza. E para finalizar aqui, ó, nós temos uma terceira fórmula que a gente precisa lembrar, saber também, tá? A equação de Torricelli, que é bastante útil para quando precisamos resolver algum problema relacionado ao movimento uniformemente variado e não sabemos em qual intervalo de tempo ele ocorre. Então, se eu tenho uma questão de movimento uniformemente variado que não está informando o intervalo de tempo, aí eu posso utilizar a equação de Torricelli para me determinar o que está pedindo a questão, né? Para achar o resultado do que está pedindo. Essa equação pode ser facilmente obtida com base nas funções horárias da posição e da velocidade. Confira como é a fórmula da equação de Torricelli. Então, a fórmula é essa daqui, ó. Vamos lá tentar gravar. Olha que aqui eu tenho velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço, né? Que é espaço final menos espaço inicial. Então, a equação de Torricelli é essa. Observe que nessa expressão, gente, não trabalha com tempo, não tem o tzinho aqui, tá? Então, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Certo? Anota aí. Beleza. Trouxe aqui alguns exercícios resolvidos para a gente resolver, tá? Vamos lá, olha só. Um móvel desloca-se com velocidade inicial de 20 metros por segundo, quando inicia um processo de frenagem, com desaceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Determina o tempo necessário para que esse móvel inverta o seu sentido de movimento. Beleza. Então, olha que tem as alternativas aqui, 8 segundos, 50 segundos, 5 segundos, 10 segundos, 12,5 segundos. Então, olha, gente, que na questão não está informando, né? Não está informando que se é um movimento uniformemente variado, mas a gente tem que deduzir isso, tá? Porque se temos aceleração,
né? Se está informando aqui a aceleração do móvel, então não pode ser movimento uniforme. Porque movimento uniforme não existe aceleração, tá? Aqui está informando a velocidade inicial. Olha só, o V0 é 20. Está informando a aceleração, que nesse caso é desaceleração, tá? Que nesse caso é menos, já que está desaceleração, botar negativo, menos 2,5 metros por segundo ao quadrado. E pede e determina o tempo necessário para que esse móvel inverta o seu sentido de movimento. Então, eu só preciso utilizar aqui a função horária da velocidade, tá? Para o movimento uniformemente variado. Lembra lá, é velocidade final, que é igual a velocidade inicial, mais aceleração, vezes o tempo, certo? Lembra lá no começo, ó. Aqui, ó. Velocidade final vai ser igual a velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo, certo? Então é isso que eu vou utilizar aqui, tá? Jogando aqui na fórmula, olha só. Tá aqui, ó. Temos velocidade final é zero, tá? Por que a velocidade final vai ser zero, gente? Porque se o carro está freando, né? Está no processo de frenagem, então ele está numa certa velocidade. Então ele começa a frear, freia, até parar. Quando ele parar, vai ser a velocidade final. No caso é zero, tá? Então, velocidade final, zero, igual a velocidade inicial, que é 20, né? 20 mais aceleração vezes o tempo. Só que lembra que a aceleração é negativa. Por quê? Porque ele está no processo de frenagem, ele está freando, ele está desacelerando o carro. Se ele estivesse acelerando, a aceleração seria positiva. Se ele está desacelerando, né, está freando o automóvel, significa que a aceleração é negativa. Então fica aqui menos 2,5 vezes o tempo. Tá? Então vou ficar com essa expressão aqui, ó. 20 menos 2,5t é igual a zero. Certo, gente? Aqui eu preciso só organizar. Pega esse 2,5t, passa para o primeiro membro. Ele passa positivo. Esse 20 continua no segundo, né? Pega esse 2,5 que está multiplicando, joga dividindo. Então vai ficar 20 dividido para 2,5. Quando dividir dá 8. Ou seja, o tempo até que freie, que pare totalmente, né, o automóvel, é de 8 segundos. Então a resposta vai ser a letra A. Certo? Então, beleza. Relembrando aqui, ó. A questão diz que a velocidade inicial é 20, tá? Tá aqui, velocidade inicial 20. Pega essa informação. O automóvel, o móvel, ele está desacelerando. Ele está no processo de frenagem. E a desaceleração é de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a aceleração é negativa, né? Porque ele está freando. Então, botei aqui, aceleração menos 2,5 metros por segundo ao quadrado. Se ele está desacelerando, velocidade inicial é 20, velocidade final vai ser zero, tá? Porque ele vai frear até parar. Então, eu tenho velocidade final, tenho velocidade inicial e tenho aceleração. Eu quero achar o tempo, né, que é o que pede na questão, determina o tempo necessário. Eu posso utilizar a função horária da velocidade do movimento uniformemente variado para me achar a resposta. Foi o que a gente utilizou aqui para chegar à resposta, tá? Ao tempo necessário. Tá aí. Segundo exemplo. Um móvel tem a sua função horária de deslocamento dada por S é igual a 5 mais t ao quadrado. Assina-lhe a alternativa que indica a velocidade inicial e a aceleração desse móvel, respectivamente. Então, beleza. Então, olha só, gente. Aqui eu tenho essa função aqui, ó. Função horária do deslocamento para o movimento uniformemente variado. Certo? Porque eu sei que é para o movimento uniformemente variado se não está informando na questão. Porque está pedindo aceleração. Aceleração, eu só trabalho em movimento uniformemente variado. Movimento uniforme, eu não trabalho com aceleração, certo? Ah, professor, mas tem um espaço final ali, ó. Então não é a função horária do movimento uniforme? Não, porque no movimento uniformemente variado também tem a função horária do deslocamento, tá? Do deslocamento, que eu uso S é igual a S0 e tal. Então, observa só.
Outra informação que indica que isso aqui não é função horária do movimento uniforme é que aqui tem t ao quadrado, né? No movimento uniforme, na função horária, não tem t ao quadrado, tá? Então, certo, eu tenho um movimento uniformemente variado. Ok. Como é que eu vou achar a velocidade inicial e a aceleração sabendo somente essa função horária do deslocamento? Aí primeiro, gente, a gente tem que lembrar como é a função horária completa, né? A formulazinha da função horária do deslocamento. Qual é a função? Nessa daqui, ó, S é igual a S0 mais velocidade final vezes o tempo, não é? Mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido para 2, certo? Essa é a função horária do deslocamento para o movimento uniformemente variado. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Tá aqui. S é igual a S0 mais V0 vezes T mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido para 2, certo? Tá aqui. A única coisa que eu preciso fazer para mim achar a velocidade inicial, que é o que pede na questão, certo? E a aceleração é comparar a fórmula com essa função do horária do deslocamento aqui, ó. S é igual a 5 mais t ao quadrado, certo? Eu vou comparar os dois. Olha só, gente, observa que aqui, nessa função que está dando na questão, não está aparecendo aqui o t elevado a 1, não é? Velocidade inicial vezes o tempo. Deveria estar aparecendo aqui o tempo. Se não aparece o tzinho elevado a 1, isso significa que a velocidade inicial é 0. Porque se não aparece, é porque é nulo, né? O valor que está junto ali, a velocidade inicial que está junto do t, lembra que o t é a variável? Pensa na equação do segundo grau. Se o t não está aparecendo no meio, é porque a velocidade inicial é 0. Então, já achei a velocidade inicial. Velocidade inicial é 0. 0 metros por segundo. Só com essa informação aqui, ó, eu já acho a resposta, né? Nossa resposta vai ser o quê? Vai ser a letra B. De questão besta, tá? Assim, parece ser complicada a questão, mas é muito simples, tá, gente? É só comparar. Comparei aqui a função que está dando na questão com a função horária do deslocamento e eu consegui achar a resposta, certo? Vamos ver se a aceleração vai dar 2, tá? Vamos ver. Observa aqui, ó, que o t ao quadrado, o que está junto do t aqui é a aceleração, não é? Olha cá. Aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido para 2. Se aqui na função está 1, né? Aqui é 1t quadrado. Se aqui é 1, eu tenho que pensar o seguinte, ó. Qual é a aceleração para que quando eu dividir para 2 a resposta dá 1? Se eu não consigo pensar assim de cabeça com a resposta, gente, que está bem claro aqui que é 2, né? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu pego a aceleração dividido para 2, tá? Quando eu botar a aceleração aqui e dividir para 2, a resposta tem que dar 1, né? Porque aqui na função, olha, na questão está dizendo que é 1, aceleração 1t ao quadrado, aceleração aqui. Então, eu ficaria com essa expressão aqui. Eu fazia a regra de 3 simples, meio por extremos. Então, ia ficar A igual a 2. Tá? Porque aqui A vezes 1 aqui embaixo é A e 2 vezes 1, 2. Ou seja, 2 metros por segundo ao quadrado. Essa vai ser a aceleração, que é 2 lá, ó. Letra B é a resposta. Tá, gente? Eu tenho que pensar qual é o número que eu boto aqui no lugar do A, que nesse caso tem que ser 2, para quando eu dividir para 2, a resposta dá 1, que é o que está ali na frente, ó. 1t quadrado. Então, 2 dividido para 2 dá 1, 1t quadrado. Beleza? Então tá aí, achei a resposta, só analisando, sem fazer nenhum tipo de cálculo. Resposta letra B. Beleza? Aqui é a resolução do exercício, tá? Ó. Sabemos que as funções horárias de deslocamento seguem o formato ax² mais bx mais c igual a 0, mas também sabemos que o coeficiente b equivale à velocidade inicial do móvel e que o coeficiente a equivale à metade de sua aceleração. Desse modo, temos que velocidade inicial é 0 e a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Tá aí a resposta, tá? Terceira questão. Exercício resolvido. A função horária do espaço de um móvel é dada por
S é igual a 2 mais 3t mais 5t quadrado. Vamos determinar o espaço inicial, a velocidade inicial, a aceleração e a função horária da velocidade. Então, gente, nessa questão aqui, nesse terceiro exercício resolvido, está pedindo para determinar 4 coisas, tá? Qual é a velocidade, qual é o espaço inicial, qual é a velocidade inicial, a aceleração e a velocidade, né? A função horária da velocidade. Então, vamos lá. Olha que a função que nós temos é aquela ali em cima. S é igual a 2 mais 3t mais 5t quadrado. Se eu comparar com a função horária do deslocamento, né? Na sua forma geral, assim, ó. S é igual a S0. É por isso que vocês têm que colocar na cabeça, tá, gente? A fórmula é essa daqui, ó. S é igual a S0 mais velocidade inicial vezes o tempo mais A vezes t ao quadrado dividido para 2. Beleza, se eu sei que a função horária do deslocamento é essa daqui, a fórmula, eu vou comparar com a que está dando na questão. Olha que começa com S, tá lá, igual S0. Se a gente comparar, gente, um com a outra, não é o 2, concorda? É o 2 lá, ó. Então, eu posso dizer que nessa questão, o espaço inicial é 2. 2 o quê? Eu acredito que seja 2 metros, tá? 2 metros. Beleza. Já achei o espaço inicial. Uma das perguntas ali da questão, tá? Segundo pede o quê? A velocidade inicial. Se vocês observar, a velocidade inicial é o valor que está junto do t. T elevado a 1, tá? Aqui, ó. E se vocês observar lá, é 3, tá? Então, velocidade inicial é 3. 3 metros por segundo, tá? Tá aí a velocidade. Tranquilo, né? A terceira coisa que pede aqui é a aceleração. Qual é a aceleração? Olha que a aceleração aqui é o valor que está junto do t quadrado. Ó. É aceleração dividido para 2, que está junto do t quadrado. Olha que lá na função é 5. Aí eu tenho que pensar o seguinte, gente, eu tenho que pensar qual é a aceleração para quando eu dividir para 2, a resposta dá 5. Qual é o número que eu boto aqui para quando eu dividir para 2, dá 5 a resposta? Ah, professor, é 10, né? Beleza, então a aceleração vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Olha só. Se eu boto 10 aqui, 10 dividido para 2 não dá 5, pronto. Então a aceleração é 10. Ok? Tá aí. Achei o espaço inicial, achei a velocidade inicial e achei a aceleração só comparando, né, a fórmula com a função que está dando. Certo? O que pede aqui agora, a última coisa, é a função horária da velocidade, tá? Função horária da velocidade. Aí lembra aí, qual é a função horária? A formulazinha é V igual a V0 mais A vezes T, né? Não é isso aqui? V é igual a V0 mais A vezes T. Deixa eu voltar aqui só para vocês lembrarem. Tá aqui, ó. V0, né? Quer dizer, V é igual a V0 mais AT, tá? Pronto. Se eu quero determinar a função horária da velocidade, gente, a única coisa que eu preciso substituir aqui, ó, é a velocidade inicial, que nesse caso é 3, e a aceleração, que nesse caso é 10. Pronto, então vai ficar assim, ó, V é igual a 3 mais a aceleração, que é 10, vezes T. Pronto. Como vocês lembram lá na função horária do movimento uniforme, só substituir aqui o S0 e a velocidade. Só substituir esses dois valores aqui. Então, aqui acontece a mesma coisa, tá? Então, tá aí. Velocidade vai ser igual a 3 mais 10 vezes t. Função horária da velocidade. Terminei a questão. Não é simples, gente? Agora, claro que vocês têm que lembrar dessas formulazinhas do movimento uniformemente variado, tá? Beleza. Tá aqui as respostas, tá?
A resposta está aqui dessa questão. Mais um exercício resolvido. Acredito que esse seja o último. Vamos lá. Um móvel realiza um movimento uniformemente variado, cuja função horária do espaço é S é igual a 10 mais 18t menos 3t ao quadrado. Determine a velocidade do móvel nos instantes t igual a 0, t igual a 1, né? O tempo igual a 1 segundo, o tempo igual a 2 segundos, o tempo igual a 3 segundos, 4 segundos e 5 segundos. Beleza. Ok. Olha o que está pedindo aqui, ó. Determine a velocidade, tá? Determina a velocidade. Se quer que determine a velocidade, então nós vamos utilizar a função horária da velocidade, tá, gente? Que é essa daqui, ó. Por que eu vou ter que utilizar essa e não a função horária do espaço ali, ó, do deslocamento? Porque se eu utilizar essa expressão que já está dando lá a função, ó, aqui eu não vou ter como achar a velocidade, né? Porque eu estou trabalhando com espaço, ó. Espaço é igual a 10 mais 18t menos 3t quadrado. Então, se eu usar lá, eu não acho velocidade. Então, para mim achar a velocidade, eu vou usar a função horária da velocidade, que é essa daqui, ok? Então, beleza. E qual é a função horária da velocidade? Olha só, gente. Eu só preciso observar lá. Quanto é a velocidade inicial? Velocidade inicial é quanto? Ah, professor, é 18. Quem viu que é 18, muito bem, tá? Tá aprendendo o conteúdo. Porque, lembra, esse 10 aqui é o espaço inicial, né? Esse 18 aqui é a velocidade inicial. E esse 3 aqui, que no caso é negativo, menos 3, né? É a aceleração. Aceleração dividido para 2, certo? Lembra disso. Então, beleza. Velocidade inicial é 18 mais aceleração vezes o tempo. Aí a aceleração é quanto? Eu tenho que pensar, tá, gente? Qual é o número que eu boto no lugar do A para quando eu dividir para 2 dar menos 3 a resposta? Ah, professor, é menos 6. Verdade? Vai ser menos 6. Né? Por quê? Porque menos 6 dividido para 2 não dá menos 3. Então a aceleração vai ser menos 6 vezes t. Ok? Então, beleza. Tá aqui, ó, a função horária da velocidade. Através da função horária da velocidade, eu vou achar a velocidade nesses instantes de tempo aqui, ó. No tempo igual a 0, quanto é que vai dar a velocidade? Aí, para me achar, eu posso criar uma tabelinha, tá? A tabelinha que eu vou criar vai ser assim, ó. Aqui eu vou ter o tempo, tá? O tempo vai ser de 0 segundo, de 1 segundo, de 2, 3, 4 e 5. Beleza? Deixa eu fechar aqui a tabela. Ok. O resultado que eu achar aqui vai ser justamente a velocidade, tá? Então, vamos lá. Quando o tempo é 0, o t é 0. Se eu botar 0 aqui nessa função, gente, na expressão aqui, t botar 0 aqui, quanto é que vai dar a resposta? Eu só preciso calcular, tá? Se eu botar 0 no lugar do t, vai ficar assim, ó, 18 menos 6 vezes 0, não é? Aí, lembra aqui, ó, 6 vezes 0 dá 0, então vai ficar 18 menos 0, que dá 18. Ou seja, quando o t é 0, a velocidade vai dar 18. Beleza? Quando o t for 1, se eu botar 1 ali, vai ficar assim, ó. Velocidade é igual a 18 menos 6 vezes 1. Olha lá. 6 vezes 1 dá 6, né? Então vai ficar 18 menos 6. 18 menos 6 dá 12. Então tá lá, bota 12. Então depois de 1 segundo, a velocidade baixou para 12. Já dá para perceber que faz sentido, né? Porque a aceleração é negativa. Então, se a aceleração é negativa, significa que o carro está no processo de frenagem, está freando esse móvel. Então, estava com a velocidade de 18. Depois de 1 segundo, baixou para 12. Depois de mais 1 segundo, vai baixar para quanto?
Provavelmente vai baixar para 6, né? Então, vamos lá. Quando o tempo é 2 agora, se eu botar 2 no lugar do t ali, vai ficar 18 menos 6 vezes 2. Tá fazendo de cabeça aqui, para não demorar muito. 6 vezes 2 aqui vai dar 12. Então, fica 18 menos 12, que dá 6. Ok? Se eu dizer que o tempo é 3, t é 3 agora, vai ficar 6 vezes 3, que dá 18 negativo aqui, né? Vai ficar menos 18. 18 menos 18, 0. Certo. Quando o tempo é 4, então vai ficar menos 6 vezes 4, que dá menos 24. 18 menos 24 dá menos 6. Certo? E para finalizar, quando o tempo for 5, quando eu calcular ali vai dar menos 12, tá, gente? Não vou nem fazer muito, pronto. Então tá aqui. Se na questão pede, determine a velocidade do móvel nos instantes 0, 1, 2, 3, 4 e 5 segundos, eu achei a velocidade aqui, ó. No tempo 0 vai ser 18 metros por segundo, no tempo 1 vai ser velocidade de 12 metros por segundo e assim por diante, certo? Terminei a questão. Tá aqui a resolução, certo? Criou aqui a função horária da velocidade e através dela achou as respostas, tá? Aqui, ó, no tempo de 0 foi 18, mesma coisa aqui, ó, certo? No tempo de 1 segundo foi 12, tá lá. No tempo de 2 segundos foi 6 a velocidade, no tempo de 3 segundos foi 0, tá lá. Pode olhar que tá do mesmo jeito, certo? Então, isso é a resposta. Ok, gente? Pronto. O exercício resolvido tá feito aí para vocês. Eu mostrei algumas questões, alguns exemplos de como utilizar. Eu vou deixar um exercício para vocês responderem, tá? O exercício é esse, ó. Primeira questão, segunda, terceira, quarta questão. 4 questões. 4 questões para vocês responderem, beleza? É isso, gente. Eu vou parando por aqui a nossa aula, tá? Qualquer dúvida me procurem e até a próxima aula. Valeu!